Mas o anarcocapitalismo, ele é uma interpretação ou alguém escreveu sobre essa filosofia, essa ideologia antes? É uma interpretação sobre a melhor análise da escola austríaca, etc. Ou é uma interpretação de vocês sobre... É uma interpretação sobre esses estudos? Então, tem várias vertentes do anarcocapitalismo. É como você falar no socialismo. Tem o socialismo do Marx, tem o socialismo do Zrafra, tem o socialismo do Bukharin, tem vários tipos de socialismo, né? E o anarcocapitalismo também. Existem pessoas, por exemplo, autores anarcocapitalistas que são indiferentes em relação à religião, por exemplo. Chegam até o ponto de defender aborto, que eu acho abominável. Mas esse nome ele é dado, anarcocapitalismo, na bibliografia. Esse nome foi cunhado pelo Rothbard, né? Murray Rothbard. Aí, eu não gosto desse nome. Primeiro que é um nome difícil. Vai chegar pra uma pessoa na rua e vai falar anarcocapitalismo. Eu preferia mudar o nome, é um nome feio também. Eu chamo de ontarquia. 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 Onto é o ser. Então, ontologia na filosofia é o estudo do ser. O que faz você ser o que você é? Qual é a sua essência? Então, a essência do Arthur é homem racional. Desculpa, é um ser racional. Aí, acidentalmente, você tem o cabelo comprido. Então, o Arthur continuaria sendo o Arthur se ele rapasse o cabelo. Uhum. Então, esse estudo do que é o Arthur, do que é o ser, do que são os entes, é a ontologia. É o estudo da essência das coisas. Ontarquia. Arqué é autoridade. Então, é a autoridade que é oriunda do ser das coisas. Platão, Aristóteles, esses grandes filósofos vão falar que existe uma hierarquia do ser, uma hierarquia de dignidade. Então, as coisas mais universais, mais essenciais, estão numa posição superior àquilo que é contingente. Por exemplo, o divino está acima das coisas criadas. E dentro das coisas criadas, aquilo que é mais causal tem uma superioridade em relação àquilo que é um efeito. Então, é a superioridade, por exemplo, do pai em relação ao filho. Da família e do casamento em relação ao Estado, que vem depois da família e do casamento. Sendo assim, a sociedade ela tem que ser organizada de acordo com essa hierarquia ontológica. Ou seja, o Estado não pode mandar na família e no casamento, porque eles vêm antes. E assim por diante. O transcendental é essencial para o anarcocapitalismo funcionar? Para ele funcionar na prática, sim. Uma pessoa pode ser anarcocapitalista sem acreditar na transcendência. Ele pode ser um anarcocapitalista materialista. Mas uma sociedade não sobrevive assim. O cidadão ali, se ele for um cidadão ordeiro, respeitador da lei, beleza. Ele pode ter a posição filosófica que ele quiser. Mas eu não acredito que uma sociedade pode se manter ordeira, moral, sem uma transcendência e sem um respeito à lei divina. Não é uma contradição quando você defende uma sociedade sem essa grande autoridade, sem concorrência, e ao mesmo tempo você defende a moral ou os dogmas de uma religião? Não, porque a minha justificativa para a sociedade ser livre e concorrencial nos serviços e nos bens é uma justificativa moral, não é utilitária. Por exemplo, tem anarcocapitalista que fala, não, eu defendo a livre concorrência porque isso vai aumentar o PIB. Eu não sei nem como é que se mede um PIB. O pessoal fala, não, PIB é C mais I mais G, né? Consumo mais investimento, mais gastos governamentais, menos o déficit da balança comercial. Isso não mede se as pessoas estão sendo felizes, prósperas, se elas estão se edificando ou se a sociedade é capaz de manter essa produção econômica mesmo do ponto de vista material no longo prazo. Não sei. Eu não sei medir um PIB. Esse é o utilitarismo. Isso é utilitarismo puro. Às vezes uma sociedade pode não ter um PIB tão alto, mas ter uma produção artística elevada, uma alta cultura. Não sei, eu não sei medir o PIB. O que eu sei dizer é se uma sociedade é moral ou não. Como? Se ela se baseia no roubo institucionalizado, se ela se baseia na escravização de uma certa classe, ela não é uma sociedade moral. Não quero saber qual é o PIB nominal dela. Eu não quero saber se o faraó egípcio conseguiu fazer grandes obras. Ele fez isso descendo cacete no lombo dos escravos. Mas de onde vem a moral? Porque em algum momento da história ninguém enxergava imoralidade na escravidão, por exemplo, né? Então, pois é, o homem, ele tem uma razão limitada.
Então ele não é capaz de aprender a realidade última sozinho. Por isso que a religião é importante, porque ela vai nos dar a verdade revelada. Então, nos povos que não foram evangelizados, o pessoal encarava como algo normal o sacrifício humano, o canibalismo, coisas que são objetivamente abomináveis. Mas devido ao pecado do homem, ele muitas vezes sequer era capaz de intuir o erro disso. De certa forma, isso também viola a lei natural que está impressa no coração de cada homem, como diz São Paulo, né? Mas assim, o afastamento do homem pecador, quando ele está alienado da verdade, é tanto que ele acaba caindo nesse tipo de coisa. Aí vem a encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Ele nos mostra a verdade moral. Por isso que eu falo que uma sociedade funcional é uma sociedade cristã. Aí as pessoas falam, quem não é cristão? Quem não é cristão, não é cristão. Agora a sociedade tem que ser. Eu não vou obrigar ninguém a se converter, mas a sociedade que funciona é a sociedade cristã. Por isso que, quando por exemplo, eu escrevi o meu livro sobre o mínimo sobre anarcocapitalismo, eu citei muito Deus como fonte da moralidade, mas eu não escrevi no meu livro que a sociedade tem que ser cristã de forma explícita. Por quê? Porque o livro não é sobre religião. O livro é sobre um sistema econômico e político. Então eu estou escrevendo como que a sociedade poderia livrar-se de um problema. Qual é esse problema? É o mau uso da força. O mau uso da coerção física. O anarcocapitalismo ele se propõe a resolver um problema social, que é o mau uso da coerção. Ou seja, quando nós usamos a força do Estado, a força dos governos, para cobrar imposto, para fazer engenharia social, para impor progressismo, isso é um mau uso da coerção. Se fosse para matar bandido, para defender a fronteira, aí é um bom uso da coerção. É só isso que eu tô falando. Agora, para resolver os problemas mesmo, para criar uma sociedade virtuosa, politicamente ordenada, aí você teria que sim que ter uma sociedade cristã. Mas aí já não é mais o anarcocapitalismo. Porque o anarcocapitalismo ele já resolveu o problema que ele se propôs a resolver, que é o mau uso da coerção.